Então eu vejo cada vez menos postos de trabalho e mais lounges, mais espaços para você permanecer, para você ficar, para você conversar. Mais contato cada humano, vez mais né? disruptivo, mais contato humano. Isso já era uma coisa que veio muito forte do pós-pandemia, né? Que as pessoas ficaram dentro de casa demais e viram quanto é bom ficar dentro de casa e querer levar a casa para dentro do escritório, né? Aí depois a gente até teve a era do home office. Vamos fazer home office, 2 dias na loja, 3 dias fora, 2 dias no escritório, 3 dias fora. Mas aí a gente também começa a entrar numa questão também que é da cultura da empresa, que você precisa estar dentro para você criar cultura, né? Cumprir os horários. Então, e para fazer parte mesmo, né? Para você se sentir parte daquele local, você tem que estar lá, né? Essa é a cultura. E é legal ter uma cultura muito, muito, muito sólida, assim. Esses espaços que a gente chama de descompressão, né? Esses espaços que são os lounges, enfim... Eles dão esse acesso mais fácil a você conhecer outras pessoas, a você se relacionar mais e a você ir criando cultura dentro dessas empresas. Então, o que eu acho que as empresas deveriam pensar mais e serem rápidas, porque tudo está muito rápido hoje, é em cultura. Pensar na cultura da empresa e como o espaço pode te ajudar a criar uma cultura segura dentro daquela empresa, que eu acho que são esses espaços mais disruptivos mesmo, colaborativos, dinâmicos, de você... É mais interativo mesmo do que, de fato, um posto de trabalho físico. Isso já é uma realidade nos grandes centros, né? Mas eu acho que aqui no nosso noroeste ou no interior, né, eu falo... Acho que é algo que a gente também está trazendo agora, né? É aquele negócio. Isso dá certo? Dá, mas também nunca ninguém me mostrou. Então, vamos lá, vamos usar The Working para mostrar, né? Sim. O nosso próprio showroom, a gente fala que é um showroom modelo. A gente trabalha dentro do showroom. Sim. Então, se chega alguém dentro do showroom hoje, um arquiteto com seu cliente, ele vai atender o seu cliente lá dentro, o arquiteto, e nós vamos continuar trabalhando normalmente no sistema Open Space de trabalho, em plataforma de trabalho. A dinâmica da loja ela acontece independente de se tem alguém lá dentro ou se não tem. Por quê? Porque a gente precisa mostrar que isso dá certo. Então, não faria sentido nós fazermos uma loja toda fechada em salas, se a gente acredita que o Open Space é a melhor maneira de se trabalhar hoje. Pelo compartilhamento de ideias, de cultura, pela colaboração que um tem com os outros. A gente percebe até que as pessoas se solidarizam mais quando não estão engessadas nessas plataformas de trabalho, porque eu tô toda hora atento com o meu, com o dos outros. Então, tá precisando de uma ajuda, eu pergunto mais fácil, porque eu acesso as pessoas mais fáceis quando eu vou desengessando, né? Tá tudo interligado, né? E de uma forma totalmente diferenciada, né? O próprio mobiliário, ele dialoga também, né? Acho que uma grande mudança, assim, que já vem acontecendo, que acho que é um pouco, assim, do que você perguntou do futuro, é a posição de trabalho, assim. A posição de trabalho, há bastante tempo, ela era muito vista como um posto de trabalho. Aquilo ali, você só consegue trabalhar naquele lugar. É a sua mesa, o seu cubículo, em alguns ambientes, é bem mais fechado e tal. E aí começou a entender que, assim, dentro da empresa, qualquer ambiente tem que ser uma posição de trabalho. Então, por exemplo, se o cara está sentado na mesa dele, é uma posição de trabalho. Se ele quiser ir no café, lá tem que ser uma posição de trabalho. Ele vai pegar o computador, ele vai levar lá e vai continuar trabalhando. Se ele quer ir para o sofá, porque ele precisa conversar com uma pessoa de um outro departamento, ele chama, puxa uma mesinha lateral e ali é uma posição de trabalho. Então, isso é uma mudança bem interessante no ambiente de trabalho. Toda empresa, qualquer lugar que a pessoa esteja, deve ser uma posição de trabalho, entendeu? E não só a mesinha dele lá com o computador, entendeu? Só complementando, o do Gabriel até, que eu acho que fica bem claro assim de entender, é que assim, se a gente precisa de um ambiente de descompressão, é porque nós estamos comprimindo. Entendeu? Então, todo o ambiente ele tem que ser de descompressão, até o posto de trabalho. E todos os ambientes têm que estar aptos a exercer um trabalho. Que é exatamente o que o Gabriel falou. Às vezes o corredor que vai pro banheiro pode ser um ponto de encontro de alguém que tá entrando com alguém que tá saindo, que vai ter um insight de ideia. Então, se eu tiver uma ideia ali e meu celular estiver acabando a bateria, eu preciso ter pelo menos um puff, uma tomada. Né? Então, o mobiliário, ele vem também agora sempre pronto para ser conectado. Ele em qualquer lugar. Né? Então, assim, os sofás tem sempre uma tomada, tem sempre um USB-C próximo, a mesinha, por quê? Porque em qualquer lugar eu posso ter uma ideia, eu posso ter um insight, eu posso colaborar, eu posso criar. Né? Então, a gente não está mais fazendo os espaços de descompressão. A gente está fazendo espaços de trabalho
descomprimidos, já prontos para você trabalhar de todos os lugares, incentivando isso cada vez mais. É difícil. A gente a gente tem uma cultura muito, muito bairrista, né, e muito fechada, assim, né? Mas aos pouquinhos a gente vai apresentando isso. E aí, a partir do momento que isso vai dando certo também, trazendo mais renda, aí as pessoas vão entendendo, umas vão falando para as outras. A mudança de mentalidade, ela é dura, mas ela é necessária. Faz toda a diferença. Eu fui no consultório de um amigo outro dia, que vocês têm uns móveis de vocês lá, né? No Arte 1, que também, da Solange. Faz toda a diferença, porque você chega, você vê... E você vê que é diferenciado, né? Você vê que é uma coisa que... Tanto que veio na minha memória, você estava falando de ambientes. Quando eu entro, eu me deparo com uma peça daquela, ela me agrada pelo visual, para ser franco. Mas como eu não conheço, mas eu vi, por exemplo, uma mesa que vocês estavam apresentando outro dia, que você abria ela para cá, mas depois você podia comprimi-la, eu achei mega interessante. Eu fiquei pensando, nossa, esse meu escritório, olha que bacana. Que aí você quer levar, né? Você quer fazer que ela faça parte do teu dia a dia ali, né? Porque é interessante isso, né? Não é só aquela coisa antiga, quadrada. Parece que a gente caminhou aí uns 200 anos à frente quando entra na loja de vocês. Eu acho que, assim, antes, o colaborador, independente do ambiente de trabalho dele, ele tinha que se adaptar ao mobiliário do espaço. Era uma coisa muito padrão e é aqui que é o que você tem. Hoje, quando se entende tudo isso, é diferente. Primeiro você pensa no usuário para depois pensar no mobiliário. Então isso faz toda a diferença para tudo isso que a gente está propondo. Que ponto de vista lindo, né? É a primeira vez que vejo, sinceramente. Mas é legal que assim, parece um discurso bonito, mas realmente é funcional. É funcional. E é até, se for pensar, é financeiramente rentável. Era isso que eu ia perguntar, né? Porque também as pessoas pensam assim, mas será que é muito mais caro? Não, né? Não é mais caro. E ele te dá mais retorno. Isso que é importante, entendeu? Porque você vai deixar o seu colaborador mais engajado, ele vai produzir mais.